Você que tem a Bíblia, coloque a mão sobre ela. Você que não tem, coloque a mão no coração. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Soberano Deus de Israel, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, que nesse instante todo espírito de perturbação, Pai, que possa estar em nosso meio, seja expulso em nome de Jesus Cristo. Retira agora, meu Pai, todo o cansaço físico, emocional, todo o cansaço mental, todo o cansaço espiritual, meu Pai. Que nessa reunião, Senhor, o Senhor se manifeste através dessa ministração. Que o Senhor fale ao nosso coração tudo aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir. Nós estamos abertos, Pai, inclusive para sermos confrontados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Quem tem a Bíblia, nós vamos agora a Juízes, capítulo de número 6, verso de número 15. Livro de Juízes, Velho Testamento, capítulo 6, verso 15. O pastor vai colocá-lo ali na TV. Diz o seguinte: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Repete comigo: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na minha casa, ou na casa do meu pai. Amém? Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre um tema que é até mesmo ignorado, o tema que é frequente, que é recorrente nas nossas vidas, e às vezes nós não nos damos conta de que temos sido vítimas da nossa própria mente, estamos sendo vítima dos nossos próprios comportamentos, dos nossos hábitos, das nossas decisões, da forma ou pela forma que nós temos enxergado as coisas aí fora, sobretudo quando falamos de vida financeira. Eu queria que hoje, como você sempre tem sido, se mantivesse muito honesto e me respondesse dizendo eu, com muita força, as perguntas que eu vou te responder. Só se for para você, tá? Se não for, por favor, não precisa falar nada. Mas, meus irmãos, honestamente, até anotei aqui as perguntinhas que eu queria fazer. Quem de vocês já se sentiu em algum momento que era incapaz de realizar algo? Vou repetir a pergunta. Quem aqui já se sentiu que não era capaz de realizar algo? Amém. Quem já se achou que não era bom o suficiente? Amém. Quem já achou que não merecia prosperar? Amém. Está repreendido. Amém. Quem achou que não tinha estrutura para romper barreiras? Gideão também. Olha o discurso desse homem: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. Eu queria falar com você hoje a respeito de autossabotagem. Autossabotagem. Se é auto, sou eu quem faço. Se é auto, são as minhas ações que refletem o resultado que eu tenho buscado, que eu tenho esperado. Nem sempre o resultado é o que eu busco, nem sempre o resultado é o que eu espero, porque eu tenho o hábito de autossabotagem. O que é isso, pastor? Eu mesmo sou o responsável, muitas e muitas vezes, pelos fracassos que eu tenho. Eu mesmo, pelas minhas ações, sou responsável pelo resultado positivo, mas também preciso assumir a responsabilidade quando o resultado também é negativo. Se você tem se comportado de uma forma que tem você mesmo sabotado os seus planos, eu queria te dar uma boa notícia: há solução, há solução. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, para você parar de se sabotar. Pare de se sabotar. Pare de praticar a autossabotagem. Pare você mesmo de impedir o seu sucesso. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para você ouvir eu te dizer: pare de se sabotar. Esse homem recebeu nada menos do que o anjo do Senhor. Ele recebeu uma promessa. Nós já conhecemos essa história. O povo foi entregue nas mãos dos inimigos de Deus. Foi entregue por quem? Pelo próprio Deus. Quando nós não obedecemos os mandamentos, quando nós vivemos de uma forma que nós ignoramos as orientações de Deus, em algum momento, eu sempre falo isso aqui no culto de quarta-feira, a graça de Deus tem limite.
Nós não podemos brincar com a graça. Por mais abundante que ela seja, um dia a graça cessa. Um dia a graça cessa. E a graça cessou sobre o povo de Israel. Lá no versículo 1 desse mesmo capítulo diz: e de novo o povo voltou a fazer aquilo que não agradava a Deus. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos esse povo ficou sem prosperar. 7 anos esse povo ficou trabalhando, e quando chegava o dia do recebimento do trabalho, quem colhia era o inimigo. E aí, por conta desse tipo de situação, esses homens começaram a se sabotar. Pare de se sabotar. Essa frase no versículo anterior, pastor, é muito forte e é muito séria. Eu sou o menor na casa de meu pai. Meus amigos, você também foi chamado para liderar. Você também foi chamado para romper barreiras. Você também foi chamado para prosperar. Mas a gente precisa acreditar que a prosperidade que Deus tem também é minha. Também tenho direito, eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus, diz a palavra. Então pare de se auto-sabotar. Deus também te escolheu. Deus também escolheu você para ser uma pessoa próspera. Mas o que é que você tem feito quando vem, por exemplo, uma primeira dificuldade? O que é que você tem feito quando recebe o primeiro não, ou o segundo não, ou o terceiro não? Nós temos que nos lembrar que dos mandamentos que Deus nos deu, 7 deles começam com a palavra não. O não faz parte da nossa vida. Hoje eu vejo muitas mães, muitos pais com os filhos fazendo o que querem porque tem medo de dizer não. Ah, mas se eu falar não para o meu filho, mas se eu falar não para a minha filha, ele vai crescer complexado, vai crescer inseguro. Deus fala não, não e não 7 vezes. Por 7 vezes nos 10 mandamentos nós lemos a palavra não. E eu queria te dizer mais uma vez a palavra não, mas seguida de não sabote os seus planos. Não sabote os seus projetos. Você precisa crer na sua capacidade. Lá em Êxodo a gente vê, quando Deus manda construir o templo, com a arca, com tudo, Ele fala: esse trabalho é para os artesãos, os quais eu capacitei. Deus não vai te dar algo, Deus não vai te dar um sonho que Ele não tem te dado também a condição de realizar. Deus não vai te dar um sonho que você não possa sonhar, e muito menos que você não possa realizar. Chega de sabotar os seus planos. Deus te escolheu para ser um vencedor. Deus te escolheu, não fui eu, foi Deus quem te chamou aqui. Eu sempre falo, às vezes a gente olha, minha esposa é minha testemunha, para quem está na igreja. Nossa, hoje tem pouca gente na igreja, hoje tem muita gente na igreja, hoje aquele irmão não veio, aquela irmã faltou. Meus irmãos, eu sempre falo, quem está sentado aí onde você está, deveria ser você. Poderia ser o pastor Lucas aqui pregando, o auxiliar Mauro, a pastora Adriana, a pastora Vanessa, mas sou eu que estou aqui hoje, porque é conosco que Deus quer ter essa conversa. Poderia ser qualquer outra pessoa no seu lugar, mas é você que está aqui, porque é você que precisa ouvir o que o Espírito quer te falar. E hoje ele tem uma mensagem muito clara: não sabote mais os seus planos. Eu quero discutir com você 3 pontos. E o primeiro é: a autossabotagem começa com uma visão errada de si mesmo. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Olha só como esse homem se apresenta a Deus: eu sou um coitado, eu sou um qualquer, a minha família não tem importância. Como é que eu vou livrar a Israel se eu não consigo ter destaque nem mesmo dentro da minha casa? Nós precisamos separar o histórico da nossa família da nossa vida. Porque o meu pai era cachaceiro, eu vou ser cachaceiro. Não. Porque o meu pai não prosperou, eu também não prosperarei. Não. O que tem de histórico na minha família é para eu aprender lições para não mais cometer os mesmos erros. É para isso que serve a história, é para isso que serve as memórias, é para isso que serve o passado, para nos lembrar dos erros que nós já cometemos. Onde eu errei, eu não preciso errar mais. E um erro muito grave que as pessoas cometem é isso:
eu sou pequeno demais, esse sonho é grande demais, esse emprego é bom demais, esse salário é alto demais. Pare de se sabotar. Pare de se sabotar. O problema é que gente com mente assim faz o seguinte: quando Deus chama para empreender, a pessoa fala: mas eu nem tenho estudo. Então estude. Ah, mas essa vaga exige que eu tenha o pacote Office, eu tenho que mexer no Excel, eu não sei. Pois aprenda, aprenda. Deus te deu capacidade, Deus te deu raciocínio, Deus te deu inteligência. Aprenda, aprenda. Eu não sabia ministrar a palavra de Deus, estou aprendendo. Eu não sabia dirigir. Hoje minha esposa até às vezes fica com medo que eu saia que nem um doido pela rua, de tanta confiança que eu tenho. Eu não sabia muita coisa, aprendi. Mas é preciso que a minha mente, é preciso que a sua mente pare de sabotar os seus planos. Ah, pastor, mas a minha família é pobre, eu não tenho condição. Arrume. Para eu fazer a minha primeira faculdade, eu trabalhei final de semana por 4 anos para poder pagar. E fiz. Não permiti que a dificuldade viesse sobre mim e me sabotasse. Eu vou falar uma coisa para você muito séria, muito séria. O inferno, o diabo, o lazarento do diabo não precisa acabar com você se você mesmo já tem feito o trabalho dele. Ah, eu não vou tocar na mão daquele ali porque ele já não faz nada mesmo. Ah, eu não vou mexer na prosperidade dele porque ele também não está nem aí. Para de se sabotar. Fala para o seu irmão: o inferno não precisa te derrotar se você mesmo já faz o trabalho por ele. Autossabotagem é cancelar a promessa que vem do céu. Autossabotagem é retirar da sua própria boca a bênção que Deus te deu. Autossabotagem é recolher a mão de Deus. Autossabotagem é impedir que as promessas que Ele tem feito para você se cumpram. Autossabotagem vai destruir você. Ou a sua mente te capacita e te impulsiona, ou a tua mente vai te travar e você não vai sair do lugar. Repete bem alto: hoje eu calo a voz da derrota e ouço a voz da promessa. É isso que a gente tem que fazer. Esquecer a palavra de derrota, esquecer a palavra de esse sentimento maldito, com o perdão da palavra, de inferioridade. A gente olha para o outro: eu nunca vou ter um carro como o dele, eu nunca vou ter. A gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, com todo respeito a todas as mulheres. A minha esposa é linda, mas eu sei que tem mulher mais bonita que ela lá fora. Ela sabe que tem um homem mais, sei lá, simpático do que eu lá fora. Mas a gente precisa parar de pensar: eu nunca vou ter aquilo, eu nunca vou conseguir. Se você mesmo já diz, já determina o seu fracasso, como é que Deus vai permitir o seu sucesso? Me responda. Se eu mesmo sou aquele que incentiva o meu fracasso, como é que eu posso exigir de Deus o meu sucesso? Cale a voz da derrota. Cale a voz da derrota. Então o primeiro ponto que eu quero que você se lembre é: a autossabotagem começa com uma visão errada de você mesmo. Você tem que olhar para você e se lembrar que Deus foi quem te fez. Você tem que olhar para você e se lembrar que Deus fez todas essas promessas para você. Você não existia, mas Deus te pensou, Deus te desejou, Deus te imaginou, Deus te desenhou e te trouxe à existência. Isso não é pouca coisa. Por que Deus fez isso? Porque Ele quer que você viva uma vida ao lado dEle. E não tem como eu viver uma vida miserável, não tem como eu viver uma vida de dificuldade eterna. E dificuldade a gente vai passar, mas não viver se eu estou vivendo ao lado de Deus. Deus quer que você tenha prosperidade. Quanto mais você testemunhar lá fora, mais pessoas vão olhar para Deus. Segundo ponto, repete comigo: a autossabotagem se apoia na herança errada. A autossabotagem se apoia em herança errada. Está ali, ó. Eis que a minha família é a mais pobre. Qual é a herança desse homem? Pobreza.
Eis que eu sou o menor da casa de meu pai. Qual é a herança desse homem? Inferioridade, complexo de inferioridade. Às vezes a gente vê umas pessoas aí na rua que não, parece que não tem senso. Na nossa vista, parece que não tem senso. Pessoa que sai aí com as roupas que não fazem nem sentido, nem combina. Aí a gente pensa assim, nossa, essa pessoa aí não tem vergonha na cara. A gente poderia pensar, sabe o quê? Olha só, essa pessoa se aceita, essa pessoa sabe quem ela é, essa pessoa se reconhece em si mesma. Para de querer ser o que o outro é. Para de querer ser o que o outro é. Para de querer viver a vida que o outro tem. É claro que a gente tem que se espelhar em quem está melhor, em quem está mais alto, quem está acima. Mas você não pode querer desejar a vida do outro. Você pode construir a sua história, desde que você pare de quê? De se auto-sabotar. Meu pai foi assim, a minha casa sempre foi assim. Ninguém nunca prosperou, ninguém nunca fez faculdade, ninguém nunca comprou um carro, ninguém nunca viajou. Para de pegar o histórico da tua família. Para de pegar o histórico de pobreza, herança de pobreza, e passe a construir você a nova história da sua família. A maldição da minha casa acaba em mim. Em mim. Não me interessa o que veio antes de mim. É claro que eu vou aprender com o que veio antes de mim, é óbvio, mas eu preciso viver a minha história. O sangue de Jesus te deu uma nova identidade. O sacrifício de Cristo te deu uma nova identidade. Você já não é mais o menor da casa do seu pai. Você é co-herdeiro. Você é filho de Deus. Como é que eu, sabendo que sou filho de Deus, que sou co-herdeiro de tudo que Ele tem, de toda a prosperidade que Ele pode me ofertar, vou continuar achando que eu sou um coitado? Pare de se auto-sabotar. Pare de se auto-sabotar. Enquanto você tiver essa mente de que você não pode, de que você não consegue, você vai ficar no mesmo lugar. Repete comigo. Deus chama pelo propósito, não pela aparência. Coloca Juízes 6 mesmo, pastor, versículo 12, por favor. A gente acabou de ver Gideão dizendo que era um coitado, não tinha sequer uma história de família. E olha o que diz lá no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, homem valoroso. Para que foi que Deus olhou? Para a condição que Gideão tinha? Não. Para o histórico da família que ele tinha? Não. Para a capacidade que ele tinha? Não. Deus não vai olhar para o seu salário. Deus não vai olhar para a sua inferioridade mental, esse pensamento de derrotado. Deus não vai olhar para isso. Deus não vai olhar para o seu salário. Ele vai aparecer para você e dizer: você tem valor. Você tem valor. Eu preciso aceitar. Tem gente que não aceita elogio. Tem gente que não aceita coisa boa. Tem gente que se prepara para tudo que é ruim. Para tudo que é ruim. Mas quando é para se preparar para receber a bênção de Deus, a pessoa trava. Deus não te vê como um derrotado. Deus te vê como via Gideão, como um guerreiro, como um batalhador, como um valente, que enfrenta todo dia uma série de dificuldades, e ainda assim no outro dia você tem força, porque você coloca a sua força, a sua confiança, a sua esperança no Senhor. É assim que Ele te vê, como uma pessoa valorosa. Ele vê o que Ele colocou dentro de você, não o que sua família diz que você é, não o que a sua família colocou na sua mente. Ele olha para aquilo que Ele colocou dentro de você. O que foi que Deus colocou dentro de você? Quem se arrisca a responder o que foi que Deus colocou dentro de você? Vitória, o que mais? Valor, o que mais? Sabedoria, o que mais? Capacidade, o que mais? Entendimento, o que mais? Vamos, gente. O que Deus colocou dentro de você? Ousadia, o que mais? Propósito. Mais 3 para acabar, vai? Já que todo mundo quer. Não, como dizia meu chefe, não se peleiem. Ou seja, não briguem. Cada um fala o tempo certo.
Mais 3 aí. Que mais? Fé. Que mais? Esperança e paciência. Olha só, teve aí uns 10 adjetivos. Todos adjetivos pejorativos? Não. Todos adjetivos que te levam para um sentimento de inferioridade? Não. E por que é que você se permite na sua mente achar que você não é capaz? Deus colocou capacidade, Deus colocou ousadia, Deus colocou esperança, Deus colocou sabedoria, é para usar. É para usar. Lembram da parábola dos talentos? É para usar. É para usar os talentos que Deus te deu. Aí a pessoa fica presa a tudo aquilo que ela não viveu, e aí deixa de viver tudo aquilo que Deus tem. Você é escolhido sim. Você é um escolhido sim. Mas é preciso aceitar. Eu sou escolhido por Deus. Qual é o problema? Não há problema algum em ser escolhido por Deus. É privilégio, é honra, é graça, é misericórdia. Eu sou escolhido por Deus. Escolhido para quê? Para vencer, para romper, para as pessoas lá fora virem através de você o poder de Deus. E aí eu acho que eu não sou capaz. Ah, Senhor, mas eu de novo, meu amigo, Gideão disse: eu sou menor. Deus fala: eu sou contigo. Você vai falar: a minha casa não é nada. E o anjo de Deus diz: você tem valor. Você tem valor. Para de se sabotar, pelo amor de Deus. Eu queria que você entendesse duas coisas. Fazer como Gideão fez. Depois a gente vai entrar no propósito de Gideão. Gideão, mesmo com medo, ele diz para Deus: eu vou. Você precisa colocar no seu coração: esse emprego é alto demais, é cargo demais para mim, mas mesmo com este receio, eu vou participar dessa entrevista. Ah, mas falar inglês, falar espanhol é difícil demais para mim. Com toda a insegurança, ainda assim eu vou me matricular. Vá adiante do seu sonho. Não limite o seu sonho. Não seja você o responsável pela morte do seu sonho. Pare de se sabotar. Pare de se sabotar. Olha para o seu colega e diz: pare de se sabotar. Mas fala com fé. Pare de se sabotar. A sua obediência hoje, vai abrir as portas que estão trancadas. Você crê nisso? Eu vou fazer então com você um ato de fé. Quem tem celular aqui? Imagina quem tem celular. Todo mundo, né? Já. Eu quero passar para você aqui uma aplicação de 3 atitudes para quebrar a autossabotagem. Pastor, lá no campo de imagens, eu coloquei 3 imagens, por favor. Está de baixo para cima. 3 atitudes para quebrar a autossabotagem. Imagens, pastor, da coluna de imagens. Ah, está só no meu? Obrigado, Mauro Williams. Olha aí, eu dando tarefa para o pastor que ele nem pode realizar. Eu queria que você prestasse atenção. É coisa simples, mas é importante. 3 passos, 3 atitudes para quebrar a autossabotagem. Primeira atitude, qual é? Pare de pensar como que e passe a pensar como que você é filho do rei. Você é filho do rei. Então diga: eu sou filho do rei. Segundo ponto, troque a mentalidade do não posso pelo quê? Troque o não posso pelo quê? Você pode? E por que você tem se sabotado? Não se sabote. Glória a Deus. Vamos para o outro passo. Declare o quê? Não. As palavras têm o quê? Então nós vamos aqui fazer uma troca. Nós vamos trocar o eu nunca vou sair disso pelo quê? Eu nunca vou sair disso. Essa situação está difícil. Você vai trocar esse discurso de uma mente que se auto-sabota por esta frase: esta situação, esse problema, esta causa vai virar testemunho.
Mente de autossabotagem, não pensa nisso, só pensa naquilo ali, ó. Eu nunca vou sair disso. Tire esse pensamento da sua mente, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, terceiro passo é: obedeça mesmo. Gideão foi com medo? Foi com medo. Ah, eu sou fraco, ah, minha filha é isso, eu aquilo. Ele foi com medo, mas foi. E a obediência dele atraiu o quê? Favor de Deus. Meus irmãos, a prosperidade não vem só para quem deseja. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo. Alguém aqui não quer ser próspero? Se levantar a mão, vou tacar o microfone. Alguém aqui não quer ser próspero? Não. Mas não é só desejo, tem que ter obediência. Essas 3 atitudes vão fazer com que você tenha uma mente diferente. Agora sim, quem está com o celular aí? Todo mundo? Pegue o seu celular. Eu te empresto o meu. Pegue seu celular. Ato de fé. Ato de fé. Abra a câmera do seu celular. Coloque no modo selfie. Todo mundo? Precisa esperar alguém? Não? Douglas, pegue seu celular também. Douglas, tá aí? Coloque no modo selfie. Gideão foi com medo, sim? Ele se achava como? Fraco. Gente, isso aqui não é loucura não, tá? Isso aqui é um ato profético. É para quem tem fé. A fé confunde os sábios, a fé é loucura mesmo. Eu quero que você olhe aí, fixamente, para esta pessoa que está aí na sua frente agora. Olhe bem. Eu não quero mais, a partir desse momento, que você olhe para esta pessoa aí com os olhos dos outros. Você vai olhar para esta pessoa que está aí com os seus olhos e com os olhos de Deus. Está vendo você aí? Você é capaz. Está vendo essa pessoa aí? Deus diz que é contigo, é com ela. Tire essa mente de fracassado e assuma esta nova identidade que você está vendo aí. Uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, uma pessoa bonita, uma pessoa amada por Deus e amado pelos seus, uma pessoa capacitada, não por mim, mas pelo Deus Altíssimo. Olhe para esta pessoa com os olhos de Deus. Amém? Fala assim para mim: eu sou chamado por Deus. Eu sou mais do que vencedor. Eu nasci para prosperar. Quem nasceu para isso, repete. Quem nasceu para isso, repete. Você nasceu para quê? Então prospere. Pare de se auto-sabotar e prospere. Deus tem algo maravilhoso para te dar, mas é preciso que você aceite receber. Sabe quando a pessoa fala: nossa, está bonito hoje? Ah, imagina esses seus olhos. Aceite o que Deus tem para você. Aceite, não deixe ninguém sabotar os seus planos e principalmente você mesmo sabotar os seus planos. Amém? Amém? Diga glória a Deus e aplauda o seu Senhor Jesus.